Olá! Vamos mais uma gravação da nossa lição, da nossa célula, que teve como título O Poder da Língua. Vamos aprender junto. Quando eu mandei o vídeo para as meninas, eu falei que era uma vara com o nosso nome para cada uma de nós, né? Poder da língua. Tiago 3, do 1 ao 12 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só, como dominar a língua é difícil. Se você consegue controlar a sua língua, você, além de ser perfeito, né? Que é isso que a Bíblia está falando. Se você consegue controlar a sua língua, é porque você é perfeito. E além de controlar a sua língua, você consegue controlar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, né? Quando você põe o cabresto no cavalo, você consegue fazer ele virar para a direita, para a esquerda, ele parar, ele andar, né? É ali pelo cabresto do cavalo que você consegue dominar ele. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade. Gente, olha isso, presta atenção. Colocada dentre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vou ler de novo isso aqui, ó, para você prestar bastante atenção, que eu acho que você não prestou. Ela fala a palavra fala em Tiago, né, do freio do cavalo, fala do navio, do leme do navio e fala: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha só, como que pode a nossa língua glorificar a Deus, louvar Deus, né? Engrandecer a Deus, e essa mesma língua amaldiçoa o homem que foi feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Isso está escrito na Bíblia, tudo isso que eu li aqui, na Bíblia. Há poder nas nossas palavras. Então, é muito importante aprendermos a usá-las para o bem. Antes de conhecermos a Jesus, nossa língua era pecaminosa, obscena, pessimista e destrutiva. Nós não tínhamos muita consciência disso. Quantos podem exemplificar um destes antigos hábitos da linguagem? Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu não quero nem que vocês me falem. Peguei um saco plástico, daqueles que a gente põe no congelador, distribuí para cada uma das mulheres da célula um saco plástico desse. E nós oramos e pedimos para que Deus nos trouxesse à memória tudo aquilo que nós falávamos, que não agrada a Ele, que pode amaldiçoar alguém, que nos traz maldição, que nos atrapalha, né? Que é como um veneno, né?
Então a gente pegou aquele saco depois e começamos a falar dentro do saco todas essas palavras que nos veio à cabeça. Depois nós fechamos o saco, amarramos e entregamos para Deus, pedindo para que Ele nunca mais deixasse a gente falar aquelas palavras. Que a gente não fosse mais essa língua venenosa, que é mortífera, que é fatal. Eu fiz um exercício com elas, né? Hoje, nossos pensamentos, palavras e atitudes estão sob a influência do Espírito Santo e, com a ajuda dele, podemos conscientemente escolher nossas palavras e nos beneficiarmos delas, como nos revela Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui, algo poderoso acontece. Se nutrirmos a língua pura e profética, se nutrirmos a linguagem pura e profética do reino do céu, reproduziremos o poder criativo de Deus descrito em Gênesis. Se a gente se nutre, se a gente se alimenta, se a gente coloca para dentro, né, de nós a palavra de Deus, as coisas boas que nós temos aprendido com Deus, vai sair de nós aquilo que a gente recebeu, que a gente pôs para dentro. Vai ser frutífero. Olha que frase interessante. Eu achei muito interessante essa frase. Cadê? Aqui algo poderoso acontece. Se nutrirmos a linguagem pura e profética, como a gente vai para a faculdade, como a gente aprende através dos livros, das leituras, a gente aprende um palavreado novo, não é? Eu falei que eu achei muito interessante quando eu comecei a fazer a faculdade e estudar e ler, eu percebi que as minhas palavras, a estrutura das minhas frases mudaram. Elas se alteraram. Parece que eu fiquei mais inteligente, sabe? Falando de um jeito diferente. E assim acontece com a palavra de Deus. Então, quando nós nos nutrimos, né? Quando nós nos nutrimos da linguagem pura e profética do reino dos céus, reproduziremos o poder criativo de Deus, descrito em Gênesis 1:3, que diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Este é o poder dado a cada um de nós em Cristo: orar, profetizar em nome de Jesus e trazer à existência na terra aquilo que já existe no céu. Profetizar, declarar. Quem gostaria de contar uma experiência em que uma palavra profética sua transformou em realidade? Aí as meninas falaram, né? Mas pensa você aí, uma experiência que você teve de algo que você profetizou, você declarou e aconteceu. Eu, em 2015, na passagem do ano, eu declarei que aquele seria o melhor ano da minha vida, porque eu estava viajando e durante todo o meu trabalho eu nunca vi a neve caindo assim muito do céu. Mas naquele ano eu vi alguns floquinhos, foi a primeira vez que eu vi os floquinhos caindo, era dia 1º de dezembro. E eu vi os floquinhos de neve e eu declarei, eu profetizei. Falei, este vai ser o melhor ano da minha vida. E eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus, que foi o ano que meu marido largou os vícios, parou de beber, parou de usar as drogas e minha vida virou... completamente. Foi o melhor ano da minha vida aquele. Então a palavra ela tem poder. Então aqui ele está falando sobre uma experiência que a gente tem de falar, declarar algo que aconteceu. Trazer à existência aquilo que já existe no céu. Por termos em nossos lábios todo esse poder, nossos maiores problemas são os vícios de linguagem, frutos de uma mente ainda não totalmente renovada pela palavra. Vício de linguagem, sai da nossa boca sem a gente pensar. E assim são com as maldições que a gente lança, né? Ai, que infeliz. Ai, infeliz, sai daqui, né? Os palavrões, né? As coisas que a gente fala até pra nós, mas quando eu sou burra mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. São os vícios da linguagem. Quantas vezes não falamos baseados nas circunstâncias visíveis ou caímos em tentação dizendo palavras negativas que prejudicam a nós mesmos e a nossos irmãos? Esse discípulo não quer nada, ele está dando exemplo aqui, né? Esse discípulo não quer nada com Jesus. Meu filho é rebelde, eu não tenho dinheiro. Ó, são palavras que a gente vai falando, ai, tô pobre, ai, né? Que a gente vai lançando maldições para nós mesmos. Mateus 12:34 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Só poderemos profetizar palavras de vida se o nosso coração e a nossa mente estiverem cheios de vida de Deus. Então, o nosso coração está cheio é o que sai da nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente se encher
de pornografia, de novelas que não nos acrescentam nada, só trazem maldições, programas de televisão que só trazem coisas ruins, internet que a cada dia mais só nos traz coisas ruins. Isso é o que vai encher o nosso coração. Nosso coração vai ser cheio disso, né? Hoje a gente escuta tantas coisas ruins sobre governo, sobre dinheiro, sobre atitudes, sobre tanta coisa. Se a gente ficar se enchendo daquilo, a nossa boca vai sair o que o nosso coração tá cheio. Então a gente tem que policiar o que a gente tem posto para dentro, o que a gente tem visto, que os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos têm ouvido, para que a nossa boca não fique saindo palavras que não devem sair e tragam maldições e prejudiquem a nós ou o nosso irmão. O que renova a nossa mente é o contato com a palavra de Deus. Daí a importância de nos expormos a ela, lendo a Bíblia, estando nos cultos e nas células para ouvi-la. A palavra é o alimento do nosso espírito. Quando as pessoas falam, você não precisa ir na igreja, a igreja você precisa, porque lá você vai escutar a palavra de Deus. E a gente tem conhecimento, aprendizado, sabedoria e vitória através do ouvir, e é o ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa se nutrir dela, encher o nosso coração das coisas boas, né? Encher o nosso coração das coisas boas, mas das coisas boas da palavra de Deus, não das coisas boas que você acha que são boas. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. A gente não pode achar que uma coisa é boa. A gente tem que ter a certeza de que ela é boa. E certeza do que eu tenho que é boa é a palavra de Deus. Quando que você vai ouvir a palavra de Deus, um louvor que fala da palavra, ouvir alguém falando da palavra de Deus que você vai ficar angustiado, triste? Não, ao contrário, você fica renovado, cheio de força, de alegria, sente paz, dorme bem, é o que a palavra traz pra gente. Então essa é a certeza de que a palavra de Deus é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela nos instrui, ela nos nutre, ela nutre o nosso espírito, fortalece o nosso espírito, e não só o nosso espírito, como o nosso coração, que é a nossa alma, né? E até a nossa carne, porque se você tá forte no seu espírito e na sua alma, sua carne tem força para físico, digo, físico, não a carne pecado, o físico, nosso físico fica bom, fica forte, né? Para você poder estar sempre alegre, sempre feliz e sempre buscar em Deus essa nutrição. Se os pensamentos do mundo são impuros e derrotistas, o de Deus são santos e edificantes. Não há promessa de derrota na palavra de Deus, a não ser como consequência do pecado. Quando você ouve alguém ser corrigido, né, alguém morrer por alguma coisa referente à palavra, é por causa do pecado, que nos destrói, que nos mata, né? Então a palavra aqui está dizendo isso, você não vê nada de ruim acontecer na palavra de Deus, a não ser por consequência do pecado. E a gente vê como foi Acã lá, quando foi que Deus falou que vocês vão entrar em Ai, não, vocês vão entrar em Jericó e não vão pegar nada de lá, não vão pegar os despojos. E a família de Acã pegou e a consequência deles foi a morte. Então é a respeito disso, né? Você não vê derrota na palavra de Deus, a não ser como consequência do pecado. A Bíblia promete vida, crescimento, aperfeiçoamento, saúde, prosperidade, vitória. Aleluia! Se eu pensar como Deus pensa, vou falar como Deus fala. E as minhas palavras liberarão o poder criativo de Deus ao meu favor, construindo uma nova vida e uma nova história para mim. A gente comentou muito assim a respeito da transformação, da mudança que as mulheres, que nós, né, todas nós temos vivido, porque estamos nutridas da palavra de Deus. E elas começaram a comentar de coisas que elas faziam e já não tem mais vontade, porque não agrega, traz alegria agora, mas dali a pouco tá triste. E a gente se enchendo da palavra de Deus, a gente tá sempre alegre. A ansiedade que a gente tem pelos dias da célula, por aprender mais de Deus, para ouvir Deus, né? Através dos louvores, através uma da outra, através da lição, das orações. É incrível, é bom demais. Esta é uma chave de vitória que Deus está nos entregando hoje para a nossa vida espiritual, para a nossa família e o nosso ministério. Em Joel 3,10 está escrito: diga ao fraco que sou forte. Esse é o nosso primeiro exercício de fé, falarmos corretamente acerca de nós mesmos.
Tá vendo? A gente tem que falar primeiro de nós mesmos, que você é abençoada, que você é linda, que é maravilhosa, é espetacular, é saudável. Oh, glórias! Sou capaz, sou feliz, sou próspero. O segundo exercício de fé é vigiarmos e nos recusarmos a falar palavras negativas como eu não tenho sorte, nada dá certo pra mim. E se eu ficar solteirona? São coisas que a gente lança maldições. Lembra que tem que profetizar as coisas boas porque a palavra tem poder? Deus me esqueceu, pois estas são palavras contrárias do que a Bíblia diz ao seu respeito e são, portanto, matérias-primas dadas ao maligno para que coisas ruins aconteçam. Quando você lança essas palavras, você dá brechas, né? Você dá autoridade para Satanás fazer isso na sua vida. Porque Deus nunca vai te destruir. Deus não tem prazer na sua dor, né? na sua infelicidade, na sua tristeza. Mas Satanás sim. Então ele vai usar do que você falou a respeito de você mesmo para poder usar isso contra você e deixar você nessa situação. Afinal, você profetizou, não é verdade? Em 1 Coríntios 14:1, o apóstolo Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Depois do dom do amor, profetizar é o segundo dom mais importante e mais edificante para a igreja, não é? A gente sempre, quando tem uma pessoa que faz a profecia para a igreja, para o país, para a sua vida, né? Você não tem vontade de falar assim, Deus, fala comigo através daquela pessoa, porque a profecia de Deus, ela é sempre boa ou corretiva, né? Porque Deus não permite que nada aconteça na sua vida sem Ele te avisar antes. Isso faz parte da profecia. Então Deus, às vezes, ele te fala assim, ó, presta atenção, não faz mais isso, porque senão vai acontecer isso, não é? Ele te alerta, mas no geral são palavras abençoadas, porque ele é amor e ele vai nos tratar sempre com amor em todas as coisas. A partir de hoje, tome posse desse dom poderoso, que é a profecia, que é profetizar. Tome posse. E ao invés de ficar triste e abatido, profetize que em sua vida há amor, há paz, alegria, saúde, sabedoria, unção, multiplicação, prosperidade, riqueza e vitórias em nome de Jesus. Eu vou ler de novo e você repete aí, tá bom? Ó, a partir de hoje, profetize em sua vida. Na minha vida há amor. Fala aí. Na minha vida há amor. Na minha vida há paz. Na minha vida há alegria. Vai falando. Na minha vida há saúde. Na minha vida há sabedoria. Na minha vida há unção. Na minha vida há multiplicação. Na minha vida há prosperidade. Na minha vida há riqueza. Na minha vida há vitórias. Tudo isso e muito mais em o nome de Jesus. Repetiu aí? Falou comigo? Volta o vídeo e fala de novo. Fala todo dia isso. Profetize que você é o que a Bíblia diz que você é. Pois você é um escolhido desde o princípio. Deus colocou a vitória em seus lábios. Isso é tão verdade que até recebermos vida eterna depende de uma declaração nossa. Até para a gente receber a vida eterna depende de uma profecia, de uma declaração da nossa voz e alta voz, que diz que eu aceito o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador e dono, o meu Salvador, meu Redentor, o dono da minha vida. Quando você declara isso, você recebe a vida eterna. Quando você se decide por Jesus, declara a Ele o amor dele, que a sua vida é dele, se batiza nas águas, se arrependendo dos pecados, você é salvo, você tem a vida eterna, você ganhou a vida eterna, mas para isso você precisa declarar. Veja o que diz Romanos 10, 9 e 10. Se com sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, que você possa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias.
para que eu nunca me esqueça de que o meu Senhor é Jesus e Ele é o dono da minha vida. Então, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e depois que suas palavras sejam fontes de vida, transformando realidade em história. Deus te abençoe poderosamente. Glórias a Deus, e eu vou orar por você. Senhor, eu declaro, Pai, que essa pessoa que está assistindo este vídeo, a casa dela e a família dela são guardadas e são protegidas pelo Senhor. Pai, que esta lição esteja gravada no coração dessa pessoa, que ela possa se lembrar do exercício que nós fizemos, pegar um saco plástico, começar a falar dentro desse saco plástico todas as palavras que trazem maldições, que trazem morte, Senhor, que trazem desgraça para a vida dela e para a vida das outras pessoas. Ela possa falar todas as palavras dentro de um saco, amarrar o saco, orar pedindo ao Senhor que essas palavras nunca saiam da vida dela, mas que a partir de hoje ela comece a profetizar e ser aquilo que a Bíblia diz que essa pessoa é, que é vitoriosa, que é próspera, que é abençoada, que é saudável, que tem sabedoria, que tem discernimento, que ela é salva, lavada e remida pelo poder que é no teu sangue. Pai querido, que a tua boa mão seja sobre essa pessoa, Pai. E a palavra que vem de ti, que o Senhor deixa como testamento, Senhor, seja inspiração de nutrição para esta vida, Pai. E ela seja cheia de ti. Em nome de Jesus eu declaro que a pessoa que está assistindo este vídeo, a casa dela e a família dela são guardadas e protegidas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.